o senhor já viajou comigo para o exterior, guiando um grupo junto com o senhor. Viajei e recomendo, viu? 2019, acho que foi 2019, ainda antes da pandemia, acho que uma das últimas viagens que a gente podia fazer, no mês de setembro de 2019. Eu fui com um grupo daqui da Bahia, juntamos com um pequeno grupo também de Brasília e outro de São Paulo. 3 grupos num só, comandado por você. Foi muito bom, todos gostaram. Nós fizemos Portugal, passamos em Fátima, Lisboa, depois a gente foi para a Terra Santa, né? Lá tem a Palestina toda lá para ser visitada, foi muito, muito importante. E na volta a gente foi para a Itália. Voltando de lá, nós passamos em algumas cidades da Itália, Florença, eu não sei se consigo lembrar todas, aqui Pádua, até chegar em Roma. Assis, né? Também Assis, em São Francisco, Cássia. Acho que foi em Veneza também. Veneza, exatamente. Se não me falha a memória, acho que a gente... Foi um roteiro bem completo do grupo. Foi bem completo. Parece que nós, quando a gente chegou na Itália, foi exatamente em Veneza mesmo. É onde tem a água, né? A cidade dentro da água. A cidade. Então, muito bom, foi maravilhoso o seu trabalho de nos acompanhar, muito paciente, o povo tem comentado. E assim, né? Inclusive foi um grupo diferente, porque grupo ajuntado com grupos não era um grupo só, né? Então, nós tivemos 3 grupos que conseguimos, com o seu auxílio, a sua orientação, ter um bom entrosamento, inclusive amizade muito grande, que até hoje a gente ainda compartilha aí nos grupos, né? E o pessoal aí de Brasília está sempre mandando mensagens para a gente manda também, de São Paulo. E assim, padre, o senhor não é a primeira vez que o senhor viajou ao exterior. Entre as outras viagens guiadas, com os serviços de execução, de desenrolar, do cumprimento do roteiro, o senhor viu alguma diferença de viajar num grupo guiado que segue o roteiro? O senhor viajou num grupo diversificado, né, de vários lugares, pessoas desconhecidas. Até então o senhor falou que tornou-se amigo, né, amizade. Então, assim, em termos de cumprimento do roteiro, diversidade de idade de pessoas, como que foi o funcionamento? Conseguiu chegar nos lugares com prazo de visita? Teve correria de horário, chegar no horário, chegar atrasado, perder a visita? Como que o senhor fala? Alguém do grupo que tinha idade mais avançada? Como que foi essa rotina do grupo para cumprir o roteiro? Eu achei que nesta última que a gente fez com você, foi bem cumprido o roteiro. Eu acho que nós não tivemos, não me lembro de ter tido alguma falha, que é até normal, né? Por conta de horário, de dificuldade, às vezes com pessoas idosas. Esta foi a 4ª viagem para o exterior que eu fiz. Mas esta que eu fiz com você, eu não me lembro da gente ter mudado alguma coisa do roteiro, não. Acho que foi cumprido fielmente. Teve um lugar que a gente demorou um pouquinho para entrar e a gente foi, na verdade, foi bem mais cedo, teve uma demora por conta da fila, que foi exatamente o museu lá do Vaticano, né? Que lá realmente é. Então, que eu via muita gente reclamar porque a gente chegou bem mais cedo e tinha demorado muito. Na verdade, foi bem mais cedo por conta da fila mesmo, né? Porque
a fila era grande. Aí eu lembro que você comentou que não estava fora do nosso horário, não, que a gente tinha que esperar. Então a gente não atrasou, a gente chegou antes, bem antes, É para, porque se atrasa, para perde entrar o com mais ingresso, facilidade. tem que trocar, é uma loucura. Então é melhor Sei. chegar cedo e Chegar aguardar um bem antes. pouco e Então atrasar foi o essa, almoço do que. foi verdade. E aí deu tudo certo, porque lá é muito demorado para É, visitar, né? É muita muito. coisa para ver. E E se chega foi muito em cima também, até fazer o check-in de todo mundo não entra, é aquela tem que fazer confusão. check-in. É, Então, assim, foi uma experiência assim que eu achei muito interessante, porque eu já tinha ido outras vezes, né? Inclusive 2 vezes que eu tinha ido a Roma, eu não tinha visitado o museu, por conta desses transtornos, dessas coisas assim, né? Que é é. muito demorado, o tempo não dava e tal, tal. Então, Se não tiver experiência, se não tiver uma organização, não faz uma o negócio. organização não E consegue, uma fica coisa alguma coisa para trás. eu falo para o senhor que quando eu vejo, quando eu vou acompanhar um grupo, a primeira coisa que eu faço, eu olho o período, eu olho o roteiro e o que vai ser feito. Por quê? Porque assim, às vezes, padre, eu já acompanhei grupo com pessoas que reformava a bainha de calça para pagar a viagem. Ou seja, essa pessoa, de 0 a 10, ela não tem 1% de chance de voltar de novo. Então, assim, se Verdade. ela deixa de cumprir, por exemplo, na Terra Santa, não sei, deixa de cumprir um roteiro, ela não vai voltar mais lá. Ela É, vai carregar essa frustração para o resto da vida. Né? Então, assim, eu atuo na construção civil. Meu negócio é construir, construção, é obra, é isso. Mas, assim, eu sou formada, eu sou diplomata, eu não sou engenheira, não sou nada. Tem 31 anos de construção civil, mas eu atuo na área de construção civil e, e levo o grupo lá para o exterior desde 2000. Então, assim, eu já tenho uma experiência. E, é. assim, quanto a caminhar, deixar pessoas para trás, o que o senhor achou da organização assim, do grupo? Se teve. O senhor, como padre, acho que foi o senhor e o padre José, se não me engano, teve mais um sacerdote no Teve, grupo, Padre né? Cezinho, lá de São Paulo, do... Então, o o senhor achou, assim, as pessoas? Porque grupo, eu não sei se o senhor teve experiência, assim, em outras... O senhor falou que já viajou para outra empresa, a Obra de Maria, por exemplo. Eu não sei se teve a diversidade de pessoas, assim, idosas. Como que foi isso? Eu A levei, experiência do senhor na minha guiada. todos os meus grupos, eles foram diversificados. A primeira vez foi só um grupo de padre. Nós fizemos até um retiro, né, junto com o bispo de Vitória da Conquista, na Bahia, que é Uhum. Capuchinho, e a gente teve um retiro pregado por um padre que morava, não sei se mora ainda, na Terra Santa, lá em Jerusalém. Era um frei. Ele Ele já mora lá idoso. ainda. Ele tinha 80. Você deve conhecer ele, é o Frei Pascoal, já ouviu falar? Ele, Aham, é, já. ele acompanha o pessoal e tal, mas já era idoso, mas foi uma experiência muito bonita, porque, Sim. inclusive, assim, para visitar a Terra Santa, os lugares, quando se fala de Terra Santa, a gente tem que ter a dimensão de espiritualidade, né? Porque se não tiver, Isso. para É uma entender a Bíblia, peregrinação, né, padre? peregrinação, para ver os lugares, em cada pedaço de chão ali, ele dizia para a gente, cada pedaço de chão é uma leitura bíblica. Então É. se fazia essa leitura. E foi maravilhoso, assim, essa experiência, juntamente era só padres, em todo lugar celebrava, compartilhava, né? Depois, a outra vez, eu levei um grupo que tinha bastante idosos, inclusive um senhor de 80 anos de idade, tinha uma senhora também. Dessa vez com você também teve, mas depois eu chego lá. Uhum. Que foi comigo, inclusive, né? E, mas aí a gente, da outra vez, tinha uma senhora, e aí a gente tinha que. Na Terra Santa muito sobe e desce, muita montanha, Muita e a ladeira. gente ficava preocupado, né? Será que.
que dá para levar? Será que ela vai conseguir ir, né? Tipo assim, ela andou em todos os lugares. Aí precisava de uma paciência maior, ficar atrás, de estar acompanhando, de esperar um pouco, porque não dá para comparar, né, um idoso de É, 80 anos com um jovem que anda rápido e tal, né? isso. E aí, assim, tinha algumas pessoas da família que ficava preocupado e às vezes queria que os idosos não acompanhassem, mas deu tudo certo, né? Com um pouco de paciência e saindo mais cedo, porque o segredo é este, né? Sair É, mais cedo da casa do hotel para poder chegar em tempo. Até é, porque na Europa, também lá na Terra Santa, vocês sabem mais do que eu, eles, o horário é horário, não tem esse negócio de é. se a gente marcar para celebrar uma missa, tem que chegar antes, não pode chegar em cima da hora. Chega em cima da Não, hora já não consegue mais. Tem que ter alguns minutinhos antes para organizar as coisas e entrar pontualmente, porque tem muitos grupos, pontualmente. Eles são né? rigorosos. Essa pontualidade é uma coisa importantíssima. É E muito quando se pontual. leva idosos, aí tem que antecipar, tem que sair mais cedo dos hotéis. Eu tinha um grupo de 70, um pouco mais de 70 pessoas dessa vez. Precisava de 2 ônibus para viajar lá dentro, né, de uma cidade para outra, nos locais de visitas. Então, foi um pouquinho difícil. O outro que a gente fez com você, aí tinha um senhor que foi comigo, né, seu Camerindo, lembra dele? Ah, Camerinho, Seu nossa, seu Camerindo, Camerinho. uma maravilha de pessoa. Ele andou em todo lugar. Inclusive, o aniversário dele foi comemorado lá com a gente. Eu não me Eu lembro se lembro. ele estava na Terra Santa ou na Itália já, que ele completou, não sei se foi 82 anos de idade, uma coisa assim. Ele já era bem. A família dele ficou muito preocupada, a esposa que não foi, me recomendou muito que tivesse muito cuidado com ele, que ele nunca saiu para lugar nenhum e que ele ia se perder. Toda a Graças a Deus fronteira a ele gente não ficava teve problema aperreado de lá. ninguém se perder, assim, né? Todo mundo andando junto em grupos. E eu percebia que você sempre ficava lá atrás, né, para não deixar ninguém Se ficar perdido perder. para trás. Pedia que o padre andasse mais à frente, né, com outro lá, outro guia, porque tem um guia que acompanha, Local. geralmente ele vai à frente. E eu me lembro muito bem que você procurava ficar lá no último lá para não deixar ninguém dispersar, né? É. Principalmente esses mais idosos que andavam um pouco mais devagar. É, às vezes perdia. Experiência maravilhosa. O seu camerinho do mesmo era toda a fronteira, ele ficava com a pochete dele com É, moedas dentro. Era engraçado ele, mas e que aí bom que deu precisava estar certo. sempre alguém por perto, né? E o pessoal muito, todo mundo assim solidários, né? Alguém ficava sempre conversando com ele, pedindo para ter cuidado com aquela com o dinheiro, porque eles não têm muita Ajudava ele noção. no troco, ele. Ajudava no troco, comprava alguma coisa, né? É, isso é Ele importante. amou, ele fala que foi uma experiência que nunca vai esquecer na vida dele, que Tinha tudo foi o para dar investimento errado, mais né, bonito. padre? Porque se não tivesse um guia assim, não eu específica, mas assim, uma pessoa do nível dele para viajar sozinho, assim, a experiência do senhor de padre, uma pessoa igual o seu Camerindo para viajar sozinho, ele tinha todas as chances de não Não finalizar consegui. com maestria a viagem, porque assim, eu não sei se o senhor tomou pé de tudo que aconteceu, mas assim, ele tinha muita ânsia, ele era muito ansioso, assim, muito medo de perder do grupo e ao mesmo tempo ele perdia, né? Então, assim, foi não Precisa, foi assim fácil, mas foi uma situação que organizou ele o tempo inteiro discreto. precisava estar o tempo inteiro em É, pé, né? Não pode descuidar, e de jeito nenhum. se não tiver assim esse realmente esse cuidado é diferenciado. Mas e o que que o senhor acha como experiência de padre mesmo
para a pessoa viajar em grupo, porque assim, o que acontece? As comunidades, tem algumas pessoas que têm muita resistência em viajar em grupo, porque elas se acham autossuficientes, aquele negócio todo, e assim, é como o senhor teve essa experiência. Todos os grupos que viajam comigo ficam amizade. Porque a gente cria um clima de oração, de cuidado um com o outro, que aquilo cria uma afinidade, né? As pessoas demonstram tanta empatia que aquilo ali vira Se amizade torna uma família. de família mesmo. É o mais Então, importante. eu queria que o senhor falasse um pouco assim da do que tem de positivo de viajar num grupo para fazer uma peregrinação, que é diferente de uma viagem de turismo, que às vezes a pessoa, quantas pessoas já foram e só tira foto e não vivencia aquilo. Exatamente. O diferencial que eu percebo da peregrinação é exatamente aqui, né? Que a gente aproveita os momentos, não só para tirar foto, não só para ver o lugar, mas para rezar, para fazer amizade, para compartilhar, né, a vida, ser solidários uns com os outros. E esta espiritualidade, que não é apenas no sentido religioso, mas também humano, né, do cuidado, ele é sempre muito expresso neste grupo, né? Eu me lembro muito bem desta última vez que a gente foi com você. Cada lugar a gente tinha lá a capela para rezar, celebrar a missa. Para mim foi muito marcante enquanto padre, né, poder celebrar, presidir a Santa Missa em alguns lugares assim, nesses lugares marcantes para a gente, e aí a gente tem o cuidado de explicar também para o povo, que nem todo mundo conhece, né? Isso, Mas é um é local muito verdade. simplesinho, e aí essa explicação, a gente, aqui aconteceu isso, aqui segundo a tradição da igreja, porque às vezes tem um guia, aquele guia lá, mas eles explicam as coisas assim, muito por alto, é mais para levar, eles conhecem mais o sentido História. histórico, mas o sentido religioso, aí o padre é que tem que ajudar. Eu acho que o padre, na hora da missa, sempre ele frisar, até porque a gente deve utilizar a leitura bíblica daquele ponto. Não é ficar assim usando leitura do dia, da liturgia, ao pé da letra, como a gente tem na igreja. Mas utilizar, por exemplo, chegou em Belém, vamos celebrar o Natal em Belém. Não importa qual é o período que a gente está, né? O nascimento de Jesus, lá Tá o lá campo dos aquele dia. pastores. E aí o povo ama quando você vai explicar, porque a leitura bíblica, acho que todo mundo já conhece, já ouviu ou já leu. Aí, vendo o local, né, Viver. a simbologia, vivencia, faz um retiro espiritual, Um retiro espiritual. não é? Porque aí, e tem gente que, eu percebia muita gente até fazendo perguntas, ô padre, e tal coisa. Eu me lembro muito aí do, como é que é o nome dele, gente? O professor de Brasília, que foi com a gente, que ele é professor de história, ele gostava de fazer muita pergunta na área da teologia. É Cláudio Newton, Moore, né? eu acho. Até hoje eu tenho um contato dele aqui, mas eu Cláudio não tenho Moore. apelido. É, ele era professor, não sei se é ainda, né? Ele dava aula, ele professor de história. Ainda. A gente compartilhava muito, fazia muita pergunta na área da teologia, eu fazia na área da história, e a gente interagia muito. E assim, porque geralmente, quando a gente sai para ir, vai pessoas de diversas famílias diferentes, que não se conhecem ainda, às vezes de religião diferente. Teve uma época que eu fui, que tinha uma evangélica, não sei se foi desta última vez, acho que não, com você. Você lembra se tinha uma evangélica? Não. Mas ela gostou demais, ela, como geralmente essas coisas elas são mais católicas, né? Porque É. a vida de Cristo, de Maria e tal, mas ela me pedia, ô Pablo, explica tal coisa, explica isso, mas eu estou achando interessante. Foi de uma outra vez que eu fui. E dessa vez, às vezes tem algum espírita, pessoas de religião diferente, Denominação. mas aí precisa a gente saber dialogar, né? Ou algum que não Porque tem religião nenhuma, que o, acaba o, indo também. o que nos separa é muito menor do que o que nos une, né, É o padre? mínimo. Então, a gente evitar, sobretudo, ficar falando daquilo que nos separa, né? De Ser doutrina, mais ecumênico, né, padre? ser mais ecumênico, é o trabalho Isso. ecumênico.
Acho que a peregrinação tem que ser assim. É, e as Eu, pessoas, cada uma no seu tempo e tem a sua experiência, né? Que eu bom. teve uma época que eu tive uma certa dificuldade com um grupo bem diversificado de religiões diferentes. Eu não me lembro se eu estava com. Não foi com você, não, mas foi na Terra Santa, lá onde faz renova as promessas do matrimônio, Caná da Bodas de Galileia, Caná. boda de Caná. Porque para renovar as promessas do matrimônio tem que ser casado na igreja. E tinha uns que não era casado na igreja, tinha uns que era de outra igreja. E aí eu tive que explicar, levei com jeito para dizer para eles. Inclusive tinha um senhor, ele era médico, que ele nem batizado ele não era, mas era casado civil. E ele queria que eu fizesse casamento com Casala. ele lá. Aí eu fiz toda uma explicação para dizer que a gente está, para fazer um casamento, precisa ter autorização escrita, né? Ali é simplesmente tem a missa e renovar as promessas do matrimônio para quem já é casado. Aí fiz toda uma catequese primeiro para eles, até que Introduzir entendi. o que é, né? Porque, E de porque é repente também a sacramento. pessoa até se manifesta depois em casa, né, padre? Porque eu já vi muito. É, ver a importância, ver, né, o sentido. É, Depois tiraram fotos, né, e eu falei bastante sobre a importância do matrimônio. Eu sei que eles ficaram contentes depois, felizes. observa os valores, né? Tudo isso contribui É, para o crescimento, que às vezes a pessoa não casa também, não interessa, porque ninguém não tem vivência, não tem não tem, referência, não tem não tem nenhuma, assim, catequese, né? Nunca teve catequese. oportunidade. Eu acho que esse momento, numa viagem como esta, um padre ou alguém que é mais de frente da igreja deve fazer um pouco de catequese também. E eu achava muito interessante, você sempre pedia, entrava no ônibus, já pedia para a gente fazer oração, uma vez o padre fazia, outra vez o outro, ou outra pessoa, né, assim, mais experiente, mas ter um momento de oração, uma breve explicação daquele lugar que a gente está indo, né, do ponto de visita, para a gente já sair de casa, do hotel, sabendo o que, que a gente vai mais ou menos fazer, né? Você E, tinha esse cuidado de, depois da oração, já explicar um pouquinho o que, que seria visitado, como deveria ser, para as pessoas procurar obedecer. Agora, não é fácil, mas quem já tem costume e experiência, né, no seu caso, tem paciência mas também. não é fácil. O senhor sabe qual é a diferença, padre? Uma Hum, coisa é o senhor impor, uma outra coisa é orientar. você delegar o cuidado, o horário. Cada um tem que ser responsável pelo outro para ele sofrer do mesmo jeito que se fosse ele. Exato. Porque o que, Eu, que eu, me, eu me acontece? lembro muito que você falava muito isso. Gente, cada um cuidar do outro. Parece que teve um negócio de padrinho, não sei se era padrinho ou um Anjo. anjo, né? O anjo, não é? Tem o anjo do outro. Isso aí ajudou demais. Foi uma coisa assim, que cada um. Aí era segredo, né? Parece. Cada um É porque sabia, depois mas a a pessoa gente revela, porque senão fica depois, todo depois mundo a gente sabendo revelou. quem é quem. Aí quando tá faltando, alguém sabe quem é que tá faltando, né? Tá Alguma faltando. pessoa Cadê o sabe anjo? que o. Cada um procura o seu anjo, vê se está, se não está. É, e o senhor comentou aí, padre, nas outras experiências, outras viagens que o senhor teve, não é uma comparação, não, mas assim, o senhor falou que gostou da ideia de celebrar a missa. Nos outros roteiros do senhor, isso não acontecia. Não, sempre teve. Sempre teve, né? Sempre teve, assim, da Terra Santa, nos lugares. Não, teve um que eu fiz para a Grécia e Turquia, porque lá não é todo. Certamente você vai explicar depois. Não são todos os lugares porque vai ter. Porque não é ambiente cristão, né? A Turquia, por exemplo, não, pouquíssimos pontos de cristãos País lá. muçulmano, É com muito, é certeza. menos, é bem menos do que a Terra Santa. A Terra Santa que tem 2% de cristãos, né? Na Turquia deve ser Mas o senhor 0,0. celebrou alguma missa lá no Cruzeiro? Eu, eu celebrei na casa de Maria, né? Tem uma capelinha lá, Uhum. e é na Turquia também ainda, né? O Éfeso antigo. Éfeso Antigo. Éfeso, lá foi, desta vez a gente fez, foi até explicado que não seria só
seria uma peregrinação, tipo uma peregrinação com turismo. Alguns pontos, em Istambul, por exemplo, foi mais só turismo mesmo. Visitamos o Palácio dos Reis, né? Tem um palácio enorme lá, que é bem histórico, na época que era Constantinopla. Para a questão de história, é uma maravilha, porque pertencia a Roma. A gente estuda isso no colégio, né? Aí chegando lá, a gente vê muita coisa da história mesmo. E aí, então, integrou essas duas partes, mas tivemos, agora na Terra Santa, Itália, Portugal, acho que todo lugar que a gente passou teve uma missa, pelo menos, né? Assim, nesses lugares de visita às É igrejas. um cuidado que eu tenho. Eu mesmo que não tenha no roteiro, se é possível, eu tiver um tempo e a agenda eu encaixo, porque é o diferencial, padre, um ponto de vista que eu tenho de diferencial. E eu vejo o quanto um roteiro sem missa ele não tem os mesmos benefícios que um roteiro com missa, e eu já tive todas essas experiências aí que o senhor está falando. Então, Talvez até um pouco eu mais. também percebi a diferença. Os que nós fizemos mais peregrinação, com espiritualidade, foi muito mais, o grupo foi bem mais unido, as pessoas se concentravam mais, porque tem aquele respeito ali, né? O momento de se alimentar espiritualmente com a Eucaristia. E para o católico é o alimento mais importante do ponto de vista espiritual, é a missa, né? A Eucaristia. E mesmo aqueles que não são muito católicos, eles acabam também percebendo o valor da celebração litúrgica. Até porque não é aquela celebração demorada. E tem gente que não gosta muito de missa, porque aqui no Brasil tudo é demorado, né? As nossas missas aqui são as missas demoradas. Lá a gente faz dentro de meia hora, a gente celebra a missa. Então Mas não tem muita, mesmo, mas não mesmo inventa muita depois que coisa. vai para a peregrinação, ainda continua celebrando isso. Já pensou? Se for ficar uma hora só de missa, a gente perde tudo. E aí não, e também não tem muito cântico, e a gente já explica para o pessoal que os cânticos é tudo mais curto mesmo, né, os cânticos, porque as nossas celebrações aqui, às vezes elas se tornam cansativas, porque as pessoas gostam muito de cantar, termina o ofertório e continua cantando, termina a comunhão, enquanto não acaba o cântico, o pessoal está cantando. Então vai aí 5 minutos a mais em cada cântico, no final, a culpa é o padre, que falou demais, que a missa foi muito longa. Que o pessoal, eu gosto demais dessas missas mais rápidas. Lá na Europa é uma maravilha. Inclusive, ontem tinha um pessoal aqui que me visitou, que agora eu não estou mais em Tanque Novo, em Candiba. E aí teve uma família de Tanque Novo que viajou com a gente e estava relembrando isso. Lembrei da viagem, eu tenho uma capelinha aqui. Eu falei, quando eu quero celebrar mais rápido, é aqui. A Capela de São José, está perto da casa paroquial. A gente chama Missa Europeia, que é da Europa mesmo, aí da Terra Santa. Aí ela falou, mas eu lembro demais, essa capela me faz lembrar das capelas lá. Porque tem um santuário, geralmente tem várias capelas, né? É. E cada uma tem santíssimo, a vantagem. Assim, eu habituei tanto, padre, que tem alguns padres antes da pandemia que eles gostavam da resposta bem alta, né? Aí eu acostumei tanto na missa na Terra Santa que eu não preciso responder, que agora com a Eu máscara eu estava acho respondendo. ótimo. E com a máscara agora ninguém responde nada, né? A da Terra Santa não tem resposta, o pessoal ficava meio perdido. Ainda mais quando a gente pega o missal de Portugal, ele não tem resposta, ele é direto. Não tem as Nenhum não anáforas, tem, né? nenhum. Nem Não tem. Terra Santa, nem Roma, nem lugar nenhum, não tem. Tem algum lugar que a gente encontra um missal do Brasil, Quando o da missal em Paus, português na tem. Itália. Eu acho que é mais na Itália, em Assis, alguma Mas é daquelas cidades. muito pouco É lugar que raro. tem. A É um maioria é de ou outro. Portugal. E aí, o português de Portugal, ele é um pouco diferente, né? É Então, um monte. não é tudo igual. É, Mas tem umas é a missa palavras que não da dá para Europa mesmo. entender, né? Mas que bom, padre, fico feliz. Né? E assim, essa experiência que o senhor falou aí também, né, de fazer uma catequese,
E eu vou fazer um pedido agora para o senhor ao vivo, que o senhor me deu um insight assim bem. O senhor me deu um feedback bacana. Eu vou deixar um Obrigado, eu desafio agradeço. para o senhor Posso fazer colaborar? umas 4 catequeses para a gente do roteiro que eu passei para o senhor pegar umas 4 partes e fazer uma catequese, e eu vou colocar no Zoom, a gente vai fazer um Zoom para as pessoas, ou por aqui mesmo, para as pessoas do grupo que estiverem inscritas assistirem. Então, assim, se é possível, eu vou deixar esse desafio para o senhor do jeito que o padre Ney Nelson botou esse roteiro na minha mão. Vou Eu não tentar. aceito não como Eu preciso resposta. relembrar um pouco os lugares, né? Porque se você tiver, você está com roteiro aí, não? Então, Se tiver com roteiro, porque assim, você conhece mais do que eu, aí você pega que o roteiro é bastante grande e tem lugar aqui que não tem. não, Qual é o, é só, por exemplo, tem um pega aí lugar uns primeiros. onde João teve a revelação, né, Lá parece que é na ilha. Vamos começar pela Turquia, depois a gente chega na Grécia, né? João, tem São Paulo, tem umas partes de São Paulo. Caminhos de São Paulo é muito bonito e interessante, não é? Que é, vocês, eu dei uma olhada no roteiro aí, eu vi. é, Não foram, acho que não foram em todos os pontos que a gente foi. Mas a missão do apóstolo Paulo, acho que a primeira catequese é essa, é entender os caminhos de São Paulo. Quando a gente pega a Bíblia, a gente, lendo os Atos dos Apóstolos, a gente vê as viagens de Paulo. Nas viagens de Paulo, acho que ele andava muito de barco, não sei se era barco ou navio naquele tempo, e ele passava muito nesses lugares que hoje tem outros nomes. Aí a gente encontra Éfeso, que fala muito na Bíblia de Éfeso. Na cabeça da gente, esse Éfeso está lá na Terra Santa, em Israel, e não está, não é. é? Já é outro lugar. E aí ele passou nesses lugares, Corinto, aí tem. E, o senhor, e a experiência que o senhor viveu lá nesses lugares? O que o senhor achou? O senhor indicaria, daria referência? Você, O senhor acha que transformou alguma coisa para o senhor que é padre, a sua homilia, a sua vivência, a sua missão? O que isso contribuiu, padre? para mim foi os lugares, eles se tornaram catequese bíblica. Porque eu conhecendo, vendo a leitura bíblica, já tenho estudado teologia, exegese bíblica, mas aí não tem a imagem na cabeça, entendeu? A imagem do lugar de visualizar, inclusive nesta região aí de Turquia para a Grécia, é muito interessante porque tem as ruínas das cidades antigas que foram destruídas, né, pelos terremotos, guerras, essas coisas todas, mas como tudo era de pedra, essas pedras conservam. E aí tem esses parques arqueológicos, parece que um dos maiores do mundo tem aí, né? Se eu não me engano, acho que é onde tem Éfeso mesmo, a cidade de Corinto, era cidade grande. E na Bíblia Paulo fala muito dessas cidades. E aí a gente vai entender como era realmente grande para a época. E entender algumas expressões deles, que é do grego, tudo do grego, e na tradução do português a gente não entende. Você quer ver uma outra experiência que para mim me ajudou a modificar e compreender, melhorar a homilia, é quando se fala de pastor. Porque aí no Oriente, que você pega a região de Oriente, a gente vê pastor até hoje. Mas aqui para nós, eu mesmo, eu não entendia bem falar de pastor e ovelha, que você não vê, nós quase não temos. É, Não existe aqui no Brasil pastores cuidando de ovelhas. Nós temos vaqueiros, o pessoal cuida de gado. Então, é. toda vez que se fala de pastor, eu pergunto para o pessoal, o que vem na sua cabeça? Aí, para eles, só vem igreja evangélica, né? Pastores que a gente sabe de igrejas protestantes. Inclusive, nenhum padre é considerado pastor para a maioria dos católicos. Eles não Não entendem é. o pastoreio nesse sentido. Aí eu vou explicar. Olha, eu também só fui entender o que é pastor quando eu fui à Terra Santa. Também na Turquia tem muito. A gente vai passando e a gente vê um rebanho de ovelhas
tem um homem lá no meio, um sol quente, ele está lá com um chapéuzão de palha, o dia inteiro. Aí a primeira vez que eu vi, eu falei, o que que aquele homem está fazendo? Quem é aquele homem? O guia falou, é o pastor. Ele é o pastor, ele fica cuidando do rebanho. É diferente de um vaqueiro que cuida do gado, que não fica na fazenda, ele não fica lá no campo. Ele vai para o curral, prender, dar o leite, dar a ração, e ele não fica lá convivendo com aqueles animais o tempo inteiro. E o pastor fica. Por isso que Jesus fala, né, do bom pastor que dá a vida pela ovelha. Se ele for um bom pastor e vier um lobo, uma onça, ele vai enfrentar isso. E a gente pode visualizar isso. Eu consegui visualizar isso muito na Terra Santa e também na Grécia e na Turquia, porque a Turquia tem uma parte que é Oriente, é muito assim também, de, de, de criar rebanho de cabra e ter o pastor cuidando do rebanho. Né? E isso é bíblico, e aí a gente vê que realmente, não só, imagino na época de Cristo era muito mais forte ainda, né? Porque hoje já diminuiu esta cultura do campo, né? Cultura rural. Hoje é muito cultura urbana, mas ainda tem. E a gente consegue ver o sentido na prática, não apenas imaginando assim de cabeça ou na leitura, né? Entendi. Esse é um dos pontos. Outros nesta região que você vai, aí tem a questão do Apocalipse de São João, que é outra coisa muito forte também, o último livro da Bíblia, que às vezes a gente lê, a gente fica imaginando lá Jerusalém, e não é uma É, outra região, né? Totalmente diferente, por isso totalmente simbólica, que fala das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, né? E aí realmente é a Ásia, faz parte da Ásia, dessa região. Então, para quem estuda a Bíblia, para o próprio padre, um padre que nunca foi, vai ser uma maravilha, porque ele já tem a Bíblia na cabeça, né? Já estudou. sim, Agora vê. Esta parte aí tem a ilha grega que fala do Apocalipse, parece que é Patmos, né? Se não me engano. Patmos. É, Ilha de o Patmos. capítulo 17, né? Exato. E lá tem uma gruta, fala uma gruta misteriosa, que ele comentava e disse que é onde ele ouviu a voz, né? Uma voz do Senhor. Tem toda aquela visão, porque o Apocalipse ele é simbólico, é todo simbólico. E Sim, nesta claro. gruta aparece um símbolo da Trindade, né? Porque tem uma rachadura no teto da gruta, Verdade. que é pedra, que formou uma cruz. E aí eles explicam que era quando ele estava lá fazendo lá o livro, que teve um momento que teve um grito, né? Uma voz forte que apareceu e veio o sinal da cruz. E alguns locais a gente não teve a missa, mas teve um momento de oração, de leitura bíblica. Aham. Todo lugar que tem esses pontos assim bíblicos, nós tivemos uma leitura da Bíblia, né? Já levamos marcadinho. Na Grécia, aí já é Grécia mesmo, né? Depois lá como é que chama Uhum. lá? Atenas, né? Capital? Capital é Atenas, capital da Grécia. Aí eu não consigo me lembrar se lá a gente visitou alguma. Acho que tem. Ah, sim. Tem uma igreja bonita lá, um santuário. Eu não me lembro se teve a missa, mas visitamos também um santuário. Eu esqueci o nome. Eu acho que está aí nessa programação, nesse roteiro, na parte de Atenas. E outro lugar muito marcante, que é assim um pouco conflituoso sobre a questão teológica, é a Casa de Maria, né? O senhor está falando Tem, é da paróquia Santo Antônio, não? Lá em Atenas? é paróquia de Santo É. Antônio mesmo. Uhum. Tem um santuário muito bem alto, um lugar que lá já é É, cheio de montanha, fica bem no alto, muito é, lindo. É tudo muito bonito. Agora, voltando para a Turquia, tem ainda a Casa de Maria, não é? é. Em Éfeso também, que eu me esqueci, que a gente, pela tradição, fala que onde Nossa Senhora, onde São João levou Maria para morar, né? Ele foi viver. Isso é bíblico também, porque lá, quando Jesus morre na cruz, antes de morrer, ele entrega Maria ao discípulo amado, Aos que segundo a cuidados de tradição João, é né? João, né? Esse que escreveu o Apocalipse. João Evangelista. Ele teria levado, ele teria levado Maria para morar com ele. Ele ficou como filho, foi
Sobre Maria certamente cuidados dele, né, padre? foi cuidar. Então, a tradição desta casa de Maria lá é mais por conta disso mesmo, né? Que ela teria uma casinha pequena, bem assim, antiga, histórica. Lá tem uma comunidade religiosa, uns frades que moram lá, que cuidam, né? É franciscanos, não? Eu acho, Capuchinho? eu acho que eles são franciscanos. São franciscanos? Eu não consigo me lembrar, mas eu lembro franciscano ou capuchinho, mas parece que são franciscanos que tomam conta lá. Hum, Porque, né, às vezes eu confundo um pouco, né? Eu sei que na Terra Santa tem muitos franciscanos, eles, né? Eles tomam conta de vários lugares santos. Mas lá também eu acho que são os franciscanos. Ele, né, acolhe a gente, né? Com muito cuidado. Eu celebrei a missa lá. Tem uma capelinha pequena. É tudo muito pequeno lá, né? Porque é uma região que não é país cristão, então é muito difícil para eles. A é. Turquia são os árabes, né, que tomam conta. Nem Os judeus muçulmanos, são, na verdade, né? são Lá muçulmanos. é só Muçulmanos. muçulmano, né? A grande maioria só muçulmano. Inclusive, em Istambul, nós visitamos um antigo santuário que era não sei se é santuário que eles chamam, e que eles passaram a tomar conta de Santa Helena. Santa Helena, e eu vi recentemente falar que eles tomaram, né? Não é mais, não tem mais a parte cristã. Era dividido a parte, os cristãos tinham o direito de visitar e conservar uns símbolos católicos. Aí passou recentemente na TV que o Islã proibiu, tomou tudo, parece. Então, provavelmente, por isso que não está no roteiro aí. Não deve ter visita mais assim. A Terra Santa está cheia disso. Ah, também, né? O espaço cristão lá também está bem. Diminuindo cada vez mais, né? Eu já fui em 2019, completou a 12ª vez que eu visitei a Terra Santa. Da primeira vez que eu fui até a última, já diminuiu o espaço lá que era geográfico físico lá. Hoje não dá a metade que era. Já diminuiu muito. Muito, muito, Eles muito. fecham, não deixam entrar mais e passam a ser Não, donos. anoitece e amanhece fechado e acabou. Né? Aquele santo sepulcro, se não tomar cuidado com o tempo, pode perder. Já teve uma época em que eles estava tendo uma certa divisão entre os católicos latinos com os católicos ortodoxos, né? Porque na Terra Santa nós somos chamados de latinos, os católicos latinos, mais ligados a Roma, e os ortodoxos. Aí o Islã foi e tomou a chave, e eles ficaram com a chave do Santo Com os Sepulcro por um freis bom tempo. também fizeram isso. Os freis não tem mais espaço lá. Os Foi, né? freis que tomavam de conta, tomava de conta de uma parte lá e celebrava e tudo, perderam. E a briga entre judeus e muçulmanos atinge também os cristãos, porque os cristãos ficam no meio, né? Um grupo menor que está no meio aí e apanha dos dois lados. É muito difícil para o povo cristão É muito nesse difícil. país aí, país do E o Oriente, né? povo cristão principalmente o Brasil, que é um dos maiores em termos de cristianismo. O movimento é pouco, né, padre? Não colabora. Inclusive, essa peregrinação que a gente faz, isso é importante a gente esclarecer também para o católico cristão, porque é uma maneira de ajudar, de colaborar também com os irmãos que moram lá, que cuidam dos lugares santos, porque eles não têm muita fonte de renda, ou não têm quase nada, eles vivem de um produto cristão que eles vendem, né? E até a oferta que a gente dá lá numa celebração de uma missa, e E deixa que para eles, manda também, né? Porque Sexta-feira Santa e é que para manda dar da uma Sexta-feira delas. Santa. É, É. o Então óbito de precisa São ter Pedro. esse conhecimento, essa experiência para poder mandar. Então, Doar, né? eu Ser gostava de generoso. explicar isso também quando ia celebrar a missa. Olha, gente, a coleta aqui é importante, porque às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com tanta coisa assim desnecessária, né? E compra muita coisa.
e na hora de colocar uma oferta lá, fala assim, mas a gente vai colocar essa oferta para ajudar esse povo aqui, acha que eles têm muito dinheiro, que são ricos. Na verdade, não são, o pessoal, o cristão lá tem muita dificuldade. Tem que fazer essa catequese, né, padre? Para as Porque pessoas para a se manutenção daqueles educarem. lugares, eles precisam de muito dinheiro lá, tudo é muito mais caro. Muito mais. Eu conversei com um cristão, não um deles lá uma vez, ele me falou que até assim, que os cristãos, até para arrumar um emprego lá é muito difícil, eles não dão emprego, né? Os judeus e os muçulmanos que são ricos, que têm empresas, eles não dão empregos. E aí, geralmente, eles obrigam o jovem a mudar de religião, para eles dar um emprego, ou até para ter um casamento lá, né, com pessoas da religião deles. Muitos deles querem que mude para a religião. Claro. Senão não consegue, fica marcado, ou tem que estudar. Estudo é obrigatório, todo mundo estuda, bons estudos, tem faculdades boas, mas na hora de trabalhar não consegue. Aí tem que sair para fora. Por isso que vai diminuindo cada vez mais o número de cristãos. É verdade. Porque os jovens têm que sair para outros países, né? Isso. O senhor teve a experiência de fazer o passeio de balão lá na Capadócia, padre? De balão? É. Não, não me lembro. Vocês Acho que não não fiz. tiveram essa opção. Não, não me lembro dessa opção, não. Acho que a gente não fez. Mas visitamos a Capadócia. Outra coisa, muito histórico, padre. muito bonito. Oi? É bonito, eu achei muito bonito. Foi só uma visita rápida que a gente fez. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor, com essa experiência de viver, de viajar assim, o senhor já levou outros grupos, né? O que isso refletiu na comunidade do senhor? E o que motivou o senhor levar mais grupos? Porque o senhor está me falando aí, me parece que foram 4 viagens. Exatamente, 4 viagens. Eu fui a primeira vez, uma coisa assim muito interessante na minha vida, porque eu nem sonhava em ir, eu achava que eu nunca iria. Aí a diocese, foi no Ano Internacional dos Sacerdotes, que o Papa Bento XVI marcou lá, né? E teve em Roma o Congresso Internacional dos Sacerdotes, para fechar o ano 2018? internacional. 2000, acho que foi 2010, 2018. 2010 foi quando eu voltei de lá. Parece que foi. E aí, o bispo da minha diocese, de Caetité, ele indicou o padre mais velho, mais experiente, ele falou, vou mandar 2 padres para ir. E o outro foi sorteio, eu fui sorteado. Mesmo? Tá sorte, eu fui sorteado. Aí a diocese me deu tudo, né? Sim. Pagou a viagem dele e a minha. E aí a gente foi com um grupo, aquela vez que eu te falei que a gente foi com o grupo dos padres, foi a primeira vez. E, só que o grupo maior era de Vitória da Conquista, da diocese, arquidiocese de Vitória da Conquista. Da minha diocese foi um grupo menor. Né, então, desta vez, aí conversando com o pessoal lá da Obra de Maria, que levou a gente, eles falaram, ô padre, mas se você quiser vir outras vezes e tal, a gente tentar organizar um grupo lá na sua cidade. Eu trabalhava em Guanambi. Guanambi é a maior cidade aqui da minha diocese. Da região aqui também, depois de Vitória da Conquista, é uma que tem uma população maior, quase 100 mil habitantes. E eu tinha muito medo de fazer, mas será que eu vou conseguir? E quando eu divulguei, que eles me procuraram, a gente conseguiu muita gente. Eu consegui, foi o maior grupo que eu levei. Assim, mais de 70 pessoas a gente levou. E aí, o meu interesse foi porque, assim, eu tive aquela experiência marcante pessoalmente, para mim era a viagem única que eu não precisava fazer mais, tinha realizado o sonho, mas em mim despertou o interesse de levar uma outra pessoa, ou de incentivar um outro aí para fazer a mesma experiência, né? Entendi. Que eu fiz. E aí, quando eu levei esse grupo, eu achava que eu também não ia voltar mais, mas aí sempre vem surgindo e outras pessoas que não foram, que querem ir também. A questão da Terra Santa mesmo. Porque a gente fala assim, se eu voltar agora eu vou para outro lugar. Mas aí tem aqueles ou aquelas que não foram lá e querem ir. Aí a gente tem
interesse de fazer o possível, de ir novamente. E cada vez que você vai, é uma experiência única, é diferente. A gente vê, É, percebe alguma coisa que parece que a gente nunca tinha visto verdade. ainda. Para Isso eu mim, você foi tenho, muitas vezes, isso eu já vivi certamente. todas as Viu, né? vezes que eu fui lá. Você Cada acredita? viagem parece que é única, né? Não Cada é mais vez. uma. Meu Deus, eu fiquei Não é impressionado. mais uma. Então, para a Terra Santa, eu até comentei assim, acho que agora não precisa ir mais não. Mas de vez em quando, mas surge alguém que pergunta e nunca foi. Aí começa a vir na cabeça de novo, falar, eu poderia fazer novamente uma peregrinação para lá. Eu fui 3 vezes à Terra Santa e a quarta vez foi, a quarta não, foi a terceira vez que foi para Grécia, Turquia e França. E a quarta vez foi de novo a Terra Santa, né? Que foi a última que a gente fez com você. Mas foi uma experiência também que eu achei assim maravilhosa e que eu visitei também alguns lugares que eu não tinha visitado ainda. Não é só falar, porque são países, né? A gente visita pontos turísticos, mas uma vez você vai num lugar, de repente outra vez já vai em outro, ou acrescenta mais algum ponto. Até eles mesmos modificam, né? Como você falou aí, a Terra Santa, tem hora que tem algum lugar que já está fechado, você já não visita mais. Mas já tem um outro que foi aberto, ou que a gente Na, não tinha ido e que a gente vai. na verdade, Wander, eu tenho uma exigência comigo. Eu só vou no roteiro que eu dou um checklist. Eu faço o checklist do roteiro. Sabe por quê? Porque Assim. tem roteiro que as pessoas elas vão ficar. É, elas não vão ficar satisfeitas. Por que, que elas não vão ficar? Como eu já falei para o senhor, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu coleciono esses tipos de vivência, esse tipo de história do senhor. Eu não sei se o senhor lembra que teve um momento, acho que foi em Roma, não sei aonde, agora eu não vou lembrar, que eu pedi para as pessoas falarem, o senhor viu tanto de milagre que as pessoas tiveram? Então, Uhum. assim, uma delas Compartilhou que muitas mexeu. graças, muitas. Senhor? Eu me lembro, eu acho que foi em Roma mesmo, já na volta a gente teve um momento de partilha, não foi? Foi isso mesmo, Isso. partilha e muita Então, experiência. assim, aquele tipo, esses tipos de situação só acontece quando a pessoa teve uma boa espiritualidade na peregrinação, porque se não tiver, a pessoa não consegue ter experiência. Ela volta talvez pior do que o que foi, porque assim, ela gasta o dinheiro, não vê importância naquilo, tira foto que não sabe da onde que é. Uhum. Aí depois fica na internet, assim, eu falo, aonde que é essa foto aqui que eu tirei? Não sabe explicar para ninguém. Isso. Então, assim, o senhor pode ver que. Porque o senhor não está no grupo também, né? Mas, assim, as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, elas nunca perguntaram nada. E assim, Com padre, o que, que o senhor necessidade. fala para um sacerdote que nunca foi, nunca teve essa experiência? Que o senhor recomenda para um sacerdote que o senhor levou à comunidade, que resultado que teve? E, e assim, É a uma experiência. experiência do senhor viver isso na comunidade antes de vivenciar e depois que o senhor vivenciou, o que mudou na comunidade? O que foi de diferente para o senhor? Muda muita coisa, porque as pessoas passam fazer uma experiência de espiritualidade. Geralmente os nossos fiéis, eles não têm muita oportunidade de fazer retiro espiritual, né, de sair, passar uns dias em oração. E aí isso aqui é um incentivo, porque você faz uma peregrinação, as pessoas vão conhecer lugares diferentes, vão conhecer lugares marcantes para a nossa história de igreja, né, de religião, porque a nossa religião ela vem de lá, vem da Terra Santa, vem desses lugares aí de onde surge a Bíblia, né, desse caminho dos apóstolos, a experiência também, inclusive, de Nossa Senhora e tudo mais, tem toda essa origem aí da nossa espiritualidade, e que aí não fica apenas, quando a gente fala, eles comentam para a gente na minha paróquia, né, que
quando o padre está fazendo a homilia, e vem uma leitura ali, que eles relembram os lugares por onde passou, que a compreensão é outra, e compreende de outra maneira, não fica uma coisa abstrata, as pessoas imaginam lugares, imagens, né, os personagens que são falados aqui na homilia, eles são visualizados, então ajuda a entender, compreender, e essas pessoas também se engajaram mais. Eu vi muita gente que foi comigo que não participava de missa praticamente, né? Nem e uma vez ou outra, ou não valorizava tanto a Eucaristia, a missa. E como lá a gente teve essa experiência de celebrar, por isso que estou falando aqui, como você pediu falar do sacerdote, celebrar a missa é importante. Porque onde você celebra ali, como eu disse, de forma rápida e tudo, mas com um sentido profundo, valorizando o essencial e levando as pessoas a compreender também que está fazendo, não é um turismo, mas está fazendo uma peregrinação. E peregrinação tem um sentido de fé, de espiritualidade, de abertura também para esta questão familiar, de grupo, né, grupal. Só o sentido de vivência de grupo, esse sentido ajuda a gente a viver também melhor em comunidade, quando volta. Em família também, na família e na comunidade. Percebi muitas pessoas falarem isso. E para mim também, né? Foi uma vivência muito importante. Com certeza, qualquer padre, porque qualquer padre, qualquer pessoa que for, como você diz aí, se tiver esta espiritualidade dos lugares, isto vai enriquecer, vai ajudar você a compreender, saber onde foi, saber o que é isso. Se não tiver esta espiritualidade, todo lugar parece ser a mesma coisa. Quando você olhar na foto, você não vai entender. Você isso aqui é aonde? Parece que está tudo igual. É tudo igual se não tivesse sentido mesmo de experiência, né, vivencial da própria fé por onde a gente passa. E como o senhor falou, assim, eu pensei que eu nunca ia levar porque eu tinha medo e tal. E hoje, qual a mensagem que o senhor deixaria para um padre que nunca foi, devido à experiência que o senhor teve, e hoje o senhor iria novamente com um grupo? Exatamente. Eu levaria, não teve, depois que eu levei a primeira vez um grupo, eu não tive mais nenhum medo de levar grupo nenhum, nem de idade diferente. E todas as vezes a gente teve pessoas idosas, com idade diferente, e tudo deu certo. A gente, como você falou, precisa às vezes uns cuidados maiores, mas a gente começa a trabalhar com um grupo para um cuidar do outro, para um ajudar o outro, principalmente cuidar dos mais idosos, não deixar ninguém dispersar. E das 4 vezes que eu fui, a única vez que a gente teve um probleminha assim com dispersão foi quando foi só padre. O padre é meio, não obedece muito, né? Um bispo desapareceu, acredita? Um dos bispos, a gente estava com 2 ou 3 bispos no grupo, um bispo se perdeu lá naquele mercadão lá, no mercadão árabe de Jerusalém. Mas ele era muito inteligente, sabia inglês, e ele ficou, ele voltou para o hotel sozinho. Então, porque ele sabia falar inglês, então ele conseguiu lá como se comunicar e tudo, né? Porque é uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado é na questão de não deixar ninguém se dispersar, um cuidar do outro para não se perder. Porque uma pessoa que sabe falar inglês, ele se vira, mas se não souber, ninguém vai falar português e te explicar nada em português lá, é muito difícil, né? Eles falam alguma coisa em português para vender. Então, por isso que o grupo tem que estar unido. Esta união, de uma certa forma, ela, querendo ou não, ela tem que existir para ajudar a todos se ajudarem. E o sentido da espiritualidade, esse sentido de celebrar, da gente trazer isso vai aumentar mais ainda a união, né, do grupo. A união faz a força mesmo. E aí a gente nunca teve problema quando eu levei os leigos. Eu estava sozinho de padre. Só teve 2 padres desta vez. A primeira vez foi grupo, era só padres. E na última vez que a gente fez com você, né, que a gente teve os 2 padres. Padre José lá de São Paulo e eu. Mas as outras eu estava sozinho e celebrei em todos os lugares e não tivemos nenhum problema e graças a Deus
eu recomendo, eu acho que não precisa ter esse medo que eu tive no início. Talvez seja normal a primeira vez, a gente se preocupar. Ah, grupo grande, mas não vi problema assim de questão do tamanho do grupo, não. Tinha um padre aqui no Riacho Fundo, o Padre João, ele é até falecido hoje. Uma vez eu fui guiar um grupo dele, eram 95 pessoas. 95, 95. viu? Nós fomos em 4 países, se não me engano. Mas assim, então, que bom que o senhor recomenda isso aos padres, porque assim, tem muito padre que nunca foi e tem muito medo. Eles acham que montar um grupo, levar essas pessoas assim. Eu entendo também o risco deles de não conhecer, de não saber o conforto que é não ter confiança na pessoa que vai guiar. Eu também entendo isso tudo. Mas É, que bom que o senhor recomenda e deixa uma mensagem para recomendo. os sacerdotes aí para eles. E quando a gente já Que vale conhece a o pena investir guia, nisso, né, melhor ainda, Pablo? porque das outras vezes que eu fui, eu não conhecia o guia nenhum, não sabia ainda quem era guia, quem ia, quem não ia. E até porque, e aí agora está até facilitando aí, porque ele mesmo escolheu você, né? E sabe quem é que vai. Nas outras vezes, mesmo o pessoal que orientava, eles diziam, a gente não sabe qual é o guia que vai. Pode ser, a gente está acompanhando aqui, orientando, organizando, mas então eu não tinha como ter, assim, nenhuma certeza de quem iria Mas nos é um acompanhar. direito do senhor. O senhor tem direito de escolher com quem que o senhor quer ir, tá? O senhor Pois pode então, escolher, é possível, é passivo de escolha. Não sei se é, na época a pessoa que eu o não senhor fiquei, eu não escolheu. tive essa informação, não. E Não, não assim, mas deu tem, tudo mas certo. isso por exemplo, Geralmente os guias são experientes. eu sou democrática, mas eu gosto do que funciona, sabe, pá? Se eu vou numa loja, eu tenho um vendedor que me atende desde 1994, eu não mudo para outro, não, a não ser que ele saia da loja. Eu sou assim. Então, é isso aí, então por isso que eu estou falando, facilita mais ainda, né? Por exemplo, É, se eu fosse viajar agora com você, eu já ia muito mais tranquilo ainda, porque eu já te conheço, e eu já sei, a gente já tem amizade, e já sabe com então. quem a gente vai trabalhar. É diferente de quando a gente vai assim, meio no escuro, né? Só E mesmo eu arriscar. acredito, e eu acredito também que das 4 viagens que o senhor foi, o senhor só conhece a mim. Assim, teve essa intimidade só comigo. Não tem contato de mais ninguém do pessoal. Não, as Tinha um pessoas. guia, inclusive o outro era baiano, que era da Itiquira e era daqui da Bahia que foi com a gente, mas José, não sei o que não lá. fiquei com contato dele. E depois acho que ele não está mais na empresa, não sei, não, Não, não. fica aí. Mas eu não faço parte de lá, não. É meu marido que faz. Eu só Só vou vai com para os guiar padres mesmo. que me escolhem. Se é escolhida, tem que ir, né? Aí eu faço o roteiro com o padre, a gente aprova o roteiro, leva para a Itiquira fazer a parte operacional, só isso. Assim que Então, funciona. mas eu acho que você vai acabar depois, quando o turismo voltar de novo, as peregrinações aí, sua missão vai ser esta mesma, de fazer, É, de acompanhar, eu acho que não viu? para nunca. Eu gosto de fazer isso, mas assim, não sei. Eu não sei o que Deus prepara para mim, mas é, eu estou me organizando para eu ter mais tempos, de verdade, padre. Pois é, Porque já, isso também faz o meu coração cantar muito. Eu gosto muito de fazer isso. para quem gosta, né? Porque tem que gostar também do que faz, né? Você faz É, com alegria. Um diferencial é esse, porque eu já tive guia assim que é muito, às vezes, mal-humorado para lidar com gente, que às vezes o grupo tem hora que tem pessoas que dão muita dor de cabeça mesmo, né? Mas se a pessoa não tiver se não paciência, tiver uma diplomacia, né, uma padre? diplomacia, se uma pessoa souber lidar, aí o clima muda um pouco. Mas, assim, eu acho muito, como é peregrinação, é muito mais fácil de trabalhar do que um turismo. Que o turismo, cada um é cada um, né? Não tem, é meio difícil, às vezes, só cria também, dependendo do líder, de quem está
tá guiando, mas a peregrinação, ela ajuda porque ela tem uma dimensão de espiritualidade e isso transforma a gente mesmo. A gente passa a se cuidar mais, preocupar mais com o outro. Não é preocupar no sentido de ter medo ou de Claro, ter eu entendo. preocupação exagerada, mas no sentido mesmo do cuidado, da fraternidade, onde se torna uma família, parece que todos se tornam irmãos ali, né, na viagem. E você levou isso, levou a gente e todas as pessoas a se cuidar, a se sentir mesmo em família, em grupo. Ai, que Isso, bom, padre. isso é um Obrigada, diferencial. Parabéns. obrigada pelos elogios. Deixa uma bênção para nós aqui, por favor. Dar a sua bênção e liberar o senhor, né? Porque senão o senhor já acabou de sair da rádio, ainda Mas eu o senhor estou tranquilo. descansar. Eu agradeço, né? Vamos pedir a Deus, então, que a viagem de vocês possa ser uma viagem muito abençoada também, né? Que tem todo um processo, a missão começa antes, né? A peregrinação começa muito antes. A você, Ana, te conceda muita força, coragem, sempre esta alegria de sempre, que é muito importante, e derrame as bênçãos do céu pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, e que esta peregrinação ou as outras peregrinações que vocês fizerem aí sejam sempre abençoadas, que possam ir e voltar em paz, com saúde, com vida. Conceda, neste Amém. momento, muita saúde, muita paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, padre, Valeu, pelos elogios. obrigado.